Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aí mais uma vez com um teológico, teu de teu mesmo e lógico de lógica. Vamos falar sobre um tema polêmico, música secular. Existe isso? Como é que essa questão aí pode tocar música? Não pode tocar música secular? Que tipo de música que é? Vamos estar falando um pouquinho disso agora. Bom, nós temos que entender uma coisa bem prática e simples, né? Quando nós falamos de protestantismo, alguns gostam de se autodeclararem evangélicos, né? Mas a base que nos formou a nomenclatura é de protestantes, né? Nós temos que entender que nós, como protestantes ou evangélicos, como queira, nós temos duas influências muito grandes na nossa doutrina e naquilo que nós acreditamos. A primeira influência é o judaísmo. Lembre-se que Jesus, ele era judeu, ele nasceu dentro dessa cultura. E a segunda influência que nós temos, que é muito forte, muito latente até os dias de hoje, é o catolicismo. Lembre-se que Lutero, ele era um alemão, mas um monge católico. Ele nasceu nessa base, ele cresceu com toda a doutrina e toda a sua formação. Quando nós olhamos essas duas influências que o protestantismo tem, nós temos que entender que a música dentro dessas duas liturgias é muito importante. O judeu, por exemplo, ele canta até tristeza. Você vê que quando eles são levados cativos, as pessoas costumam falar com ele: poxa, canta aquelas canções de Sião, aquelas canções alegres que vocês cantavam. Assim, poxa, essas canções aí não dá pra gente poder cantar não, a gente não tá mais na nossa terra, a gente não tá celebrando mais aquele tempo. Mas vocês veem que até quando depois eles são libertos, até as angústias, aquilo que eles passaram lá, eles cantavam e celebravam. O catolicismo, a música também é muito importante dentro da liturgia, principalmente dentro da questão ali, principalmente dos cantos gregorianos e tudo mais, algo que não vai dar para poder falar aqui nesses 3 a 5 minutos que nós vamos estar conversando. Então, quero acelerar um pouquinho mais. Muitas vezes as pessoas têm perguntado e falam assim: poxa, mas pode cantar música secular dentro da igreja? E como é que funciona essa questão? Nós temos que entender o seguinte: a música, todas as suas expressões, instrumentos, elas pertencem a Deus, foram criadas por Deus. A grande questão da música não é a forma, né? O que é o ritmo que é ministrado, mas nós temos que prestar muita atenção na letra. Lembre-se que toda música, toda poesia, enfim, toda canção é uma forma de adoração. Você adora aquilo que você está cantando. Existem, por exemplo, os grupos de pagode aí que fazem uma adoração à traição, que faz adoração aí à questão de um estilo de vida totalmente contrário à palavra de Deus. Não é o ritmo pagode, mas o que é cantado. Tô fazendo amor com outra pessoa. Beleza? Nada contra o ritmo, muito bacana, tá? Mas tá falando assim, pô, tô traindo a minha esposa. E aí? Nós temos, por exemplo, algumas coisas que nós temos que parar para pensar. Existem canções seculares que falam mais da Bíblia que muitas canções gospel. Não quero aqui dar exemplo, mas leve, por exemplo, aí um antigo poeta, líder de uma legião que cantou toda a carta de Coríntios. E lembra aí de uma cantora recente que falava como é saborosa a vingança. Então, cuidado com essas questões. Eu sempre gosto de falar que nós precisamos ser ponderados. Por exemplo, quando nós vamos ministrar no púlpito, você está liberando palavras para as pessoas. Então, toda adoração que é feita no altar, o ministro está adorando a Deus e conduzindo o povo para, junto com ele, está adorando a Deus. Então, tudo que o ministro passa, tudo que ele canta, tudo que ele fala, ele está elevando a Deus e o povo o acompanha. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as letras, com aquilo que nós falamos no altar, porque bem na verdade, tudo que nós cantamos, tudo que nós falamos é uma adoração, uma expressão. Então a grande questão é o seguinte: na música, na letra, o que está sendo colocado? Quem está sendo adorado? Essa é a base importante para que nós possamos refletir sobre a questão de música dentro das igrejas. Você tem, por exemplo, como eu disse, muitos cantores de expressão que são considerados seculares e são evangélicos na sua essência. E muitos que são aí considerados gospel fazem coisas que muitos não evangélicos nem pensam em fazer. Beleza? Que isso possa refletir nesse 3 a 5 minutos, mais alguns textos no blog. Um abraço!